A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Irmãos, estou fazendo esse vídeo para honra e glória do Senhor Jesus Cristo e trazer uma palavra da parte do Senhor Jesus para você, ao teu coração. Peço que o Senhor Jesus Cristo abra teu entendimento, possa te instruir através do Espírito Santo, para que você possa compreender. Peço que você acompanhe na sua Bíblia. Abra a sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia. E, irmãos, é uma palavra que, para que nós possamos compreender, porque muitas vezes tem acontecido muita confusão dentro de casa de oração, né? Dentro de igreja. Um fala eu sou da igreja tal, outro fala eu sou da outra igreja, e cada um tem o seu entendimento que acha. Um lê a Bíblia, um tem aquele ditado, mas cada um interpreta do seu jeito. Mas isso não é correto. Isso está muito errado no meio evangélico. Porque Jesus, ele é a cabeça da igreja. Se eu e você servimos ao mesmo Deus, né? Se nós servimos ao mesmo Salvador da nossa alma, Jesus Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo, somos nós. Então, o corpo ele tem os membros, tem o braço direito, o braço esquerdo, a perna, os dedos, tem todos os, né? Só que a cabeça é Jesus. Então, se a cabeça é que comanda todo o corpo obedece o comando da cabeça. E a cabeça, trazendo para o espiritual, é Jesus Cristo da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Então, não podemos ter confusão. Não podemos achar que o que Jesus falou não para um, vai falar sim para o outro. Não, está errado. A palavra de Deus, a gente sabemos que ela se renova. Ela se aprofunda, ela vem trazendo uns mistérios. Aquele que se dedica mais, aquele que tem os dons espirituais da parte de Deus, o conhecimento, aquele que se consagra, aquele que tem um compromisso com Deus, aquele que busca a crescer na graça e no conhecimento, conforme a vontade de Deus e pela sua fé, porque é conforme a fé que Deus vai dando para mim e para você. Então, porque hoje acontece muitas pessoas, até que não conhecem a palavra, falam, a Bíblia, as Escrituras, elas são escritas por homens. Eu não acredito na Bíblia. Porque a Bíblia ela pode ser ali mexida, pode ser mudado muitas coisas, e é o homem que faz, o homem ele é falho, o homem ele pode mudar as coisas. Irmãos, de certa forma, em alguns pontos, essas pessoas não estão erradas, não estão enganadas, sim. Mas preste atenção, tem algo da parte de Deus que a gente precisa aprender. Que tem algo que não pode ser mudado, porque é algo espiritual. Aquilo que Deus deixou e testifica do espiritual com o espiritual, o homem não consegue mudar. O homem pode até tentar, como tem religiões que eles mesmos fazem a sua própria Bíblia. Tira o nome de Jesus Cristo, tira algumas doutrinas que Jesus deixou, mas eles é considerado no mundo espiritual por Deus pessoas que não vão chegar em lugar nenhum. Eles estão indo na doutrina do homem, na doutrina que eles acham que é correta, mas não está de conformidade com a vontade de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então é isso que nós temos que compreender para que nós não venhamos ser enganados pelo homem e pelo inimigo. Então, o que a palavra de Deus é isso, justamente isso que eu quero compartilhar com você, para que eu e você não venha olhar para as Escrituras e duvidar do poder, porque ela é o poder de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que crê. Então o Evangelho de Cristo, ele é um evangelho, é uma palavra espiritual e testifica, acontece. É pela fé, o justo viverá pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Que o Espírito Santo, ele não é visível aos nossos olhos, mas nós sentimos pela fé quando nós acreditamos nessa palavra e começamos a pôr em prática. Mas por que muitos não sentem? Porque não acreditam que as Escrituras é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Qual Escritura? A verdadeira Escritura que testifica com as coisas de Deus. Então, a gente sabemos que tem Bíblias que em outras versões
em outras linguagens, mas ela testifica. Tem Bíblias que ela precisam de um dicionário para entender a palavra que está falando ali. Às vezes é uma palavra grega, é mais um pouquinho mais complicado, mas ela testifica com as outras. Tem a NVI, tem a Fiel, tem várias versões de Bíblia. Mas só a NTLH, mas só que a gente tem que pegar. Possível você ter, eu tenho, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu comprei várias Bíblias em versões, mas eu olho, analiso, pego o dicionário e vejo se tem concordância uma com a outra. E graças a Deus até aqui tem. Então você não fica enganado. Agora tem outras de outras religiões, se você pegar, não testifica. Ela não testifica com as escrituras. Você vê que tem muitas partes que eles tiraram. E outras que acrescentaram livros que não tem de Gênesis Apocalipse. Eles acrescentam outros tipos de livro que não. Tanto que eu comprei uma Bíblia chamada Apologética. É uma Bíblia que você estuda o que é seitas, o que é religiões que não testificam com as escrituras sagradas, com as doutrinas de Cristo. Então a Bíblia que eu indico para vocês fazer um estudo e conhecer o conhecimento do que é a verdadeira escritura e das quais que não faz parte das escrituras sagradas, que são tiradas, que são acrescentadas. Então é você buscar, depende de nós também, se esforçar para aprender isso aí também. E Deus é quem dá sabedoria, é Deus que nos capacita, porque eu nem sei ler direito, mas Deus falou, filho, vai a fundo que eu vou te mostrar. E não é diferente com você também, você tem que buscar a entender e aprender com a palavra de Deus, porque ela é a salvação dos que crerem. Porque aqui é o nosso GPS, o nosso guia para a salvação eterna. E está aqui que testifica de Jesus, dá o testemunho de Cristo, da vontade de Deus, que também nós vamos caminhar com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta estreita e o caminho estreito. Então, vamos aprender um pouquinho. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que tremendo. Todas as escrituras sagradas é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para ensinar, para corrigir, para repreender e para instruir todo homem, mulher, jovem de Deus a viver em prática das boas obras. Olha o propósito da palavra e das escrituras. Ela é inspirada. Foi escrito por homens? Sim, qual homens? Vamos aprender lá em 2 Pedro. Abra as escrituras para você aprender. Não comigo, mas com o Espírito Santo de Deus. Para a honra e glória de Deus. No livro, nas cartas, nas epístolas de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Preste atenção, leia na sua Bíblia e veja o que a palavra do Senhor nos ensina. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Olha que tremendo, irmão. A própria palavra já nos ensina através do Espírito Santo e nos revela qual é a vontade de Deus na nossa vida. E se nós colocar em prática, acontece. Porque aquilo que não é de Deus, pega qualquer livro, você pega livros aí, são livros naturais, às vezes são histórias, coisas que até humanamente, pessoas que praticaram alguma coisa dá certo. Mas fisicamente, mas coisas impossíveis aos homens acontecer, é só nas escrituras sagradas. Quando as escrituras, a palavra de Deus manda a gente fazer aquilo que para o homem é impossível, quando a gente pratica a nossa fé, acredita nas escrituras, na palavra de Deus,
aí nós vamos acontecer. É isso, porque a palavra de Deus ela não foi inspirada por homem algum, e a interpretação dela não é de vontade de homens, de mulheres, como muitos têm feito aí. A revelação, como o apóstolo Paulo fala, nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, fala que as coisas a inteligência do homem dessa terra é loucura diante de Deus. As coisas dessa terra, a sabedoria humana, maior é Deus em sabedoria do que tudo. Quer ver um exemplo? Para você entender. Jesus, lá em Mateus 24, capítulo 24, versículo 3. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos de Jesus se aproximaram, foram até ele, no particular ali, e perguntaram: Senhor, nos fala, quando será a tua vinda e o fim deste mundo? Então Jesus, veja bem, Jesus é uma profecia. Profecia é aquilo, aqui é um livro profético. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Por quê? Mas já foi deixado escrito há muitos e muitos anos atrás. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele fala. Por isso que eu estou dando esse exemplo, que é um livro profético. Já aconteceu, muitos fatos, está acontecendo e vai acontecer. Porque a prova que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Algo que está escrito há muitos e milhares de anos. Quando Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele falou que veria uma virgem, teria um filho. Depois de 700 anos, e esse filho seria o Salvador, o Messias em Israel, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, é o que significa. E se cumpriu depois de 700 anos. Então a gente vê que tudo isso que está... É igual o que Jesus vai falar lá em Mateus 24. Jesus vai falar no verso 4. Acautelai, tome cuidado, que virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Então veja bem, Jesus ainda estava na terra quando ele falou isso para os discípulos. Que chegaria um tempo que iria muitos ia dizer, eu sou o Cristo, Jesus está aqui, é o Messias que está aqui operando milagres, e enganariam a muitos. Aí a gente vê hoje se cumprindo isso. Quantos não estão? Ei, vem para aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, lá não está não. Então tem essa confusão. Mas aonde Jesus vai estar mesmo? É onde a palavra dele é pregada conforme a vontade de Deus, como já está escrito. Olha que tremendo. Então muitos hoje estão pegando essa palavra e colocando do jeito que eles querem. Mas não é assim. É da vontade que Deus deixou, que Jesus deixou, que testifica de Jesus, realmente o que Jesus fez, não o que muitos estão fazendo aí distorcido. É isso que nós aprendemos. Então, Jesus ele falou que viriam falsos profetas, que enganariam muitos, é o que está acontecendo, que teria guerras e rumores de guerra, já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e outras guerras civis que está acontecendo no mundo. Doenças, pestes, terremotos. A gente vê quantos que está acontecendo, coisas que antigamente não tinha tanto como tem hoje. Hoje está terrível. Então a gente vê que tudo aquilo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás está se cumprindo. Agora eu pergunto para você. Se você pegar um papel e uma caneta, eu peço para que você escreva aí o que vai acontecer amanhã. Melhor, escreve aí o que vai acontecer daqui a 10 anos. Escreve aí. Daqui a 100 anos, você conseguiria escrever aí o que você não está vendo que vai acontecer? E acontecer justamente aquilo que você escreveu? Você conseguiria como um ser humano normal? Você sabe que não. A Bíblia ela não é um livro que é baseado em histórias, não. A Bíblia, antes de acontecer a história, ela já foi revelada. Jesus fala que os dias da vinda dele seria semelhante aos dias de Noé.
Aconteceu lá em Noé, o que a maldade no coração do homem, está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Por causa da maldade no coração do homem e da mulher, Deus enviou o dilúvio sobre essa terra. A maldade, o pecado. Será também como nos dias de Ló, a vinda do Filho do Homem. Como Sodoma e Gomorra. Explosão do homossexualismo, de tudo que não presta, de tudo que abominações diante de Deus. Homem com homem, mulher com mulher. Praticando coisas pecaminosas diante de Deus. Olha hoje, a gente olha para 30 anos atrás, nós não via isso. Jesus fala que pai ficaria contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora. Antigamente os filhos, o pai falava só bastava olhar, os filhos abaixavam a cabeça. Hoje como que é? Hoje os filhos querem bater na cara do pai e da mãe, estão até matando para receber dinheiro. É o que Jesus deixou há mais de 2000 anos atrás escrito. Como que seria escrito por homens? Não tem como, gente. Às vezes é o que o diabo quer que a gente acredite. Mas a Bíblia diz que não foi... A Bíblia não é de particular de homens. Foi inspirado pelo Espírito Santo. Por homens santos, homens que foram escolhidos por Deus, cheios do Espírito Santo, que profetizaram e foi escrito a vontade de Deus para todo o ser humano na terra, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se nós obedecer à vontade dele, nós alcançaremos a promessa de Deus, que é a salvação da nossa alma. Não tem como. Peço também que você, o que está acontecendo muito, é o que está escrito nesse versículo aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, aleluias. Versículo 5, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha que tremendo aqui. É o que está acontecendo, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ensina, o qual nós, no capítulo 3 de 2 Coríntios, versículos 5 e 6, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Glória a Deus. É o que está acontecendo hoje, irmão. Hoje, as pessoas elas estão pegando as escrituras sagradas carnalmente. Pegando essas escrituras, ela lê um capítulo e um versículo, mas a interpretação que essa pessoa ela traz é carnal, é com seu próprio entendimento. Em vez de trazer vida para aquela pessoa espiritual, acaba até matando, até deixando a pessoa incrédula, porque nada acontece. Porque existe uma diferença de eu ler as escrituras sagradas com a presença do Espírito Santo, com a revelação do Espírito Santo, ou eu ler sem o Espírito Santo. Porque a palavra, a escritura, ela é revelada e inspirada pelo Espírito Santo. Então, se eu, como servo de Deus, ou você, ou uma serva de Deus, pegar essa palavra de Deus, está aqui escrito, mas aqui o apóstolo Paulo fala a letra, só a letra, ela mata. Só a letra não muda ninguém.
Só a letra não tem discernimento nenhum, a pessoa não vai entender nada. Não vai entender o propósito de Deus. Só a letra. Não tem mudança, não tem arrependimento de pecado, não tem convencimento que o justo vive pela fé. Só a letra não convence ninguém do juízo, nem do pecado, nem da justiça, porque sem o Espírito não tem como ter conversão. É isso que tem acontecido. Sem o Espírito não tem como ter revelação da palavra, porque a palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é revelada pelo Espírito Santo. Como está escrito. O apóstolo Paulo ele diz que as coisas de Deus, o espiritual, é discernido espiritual. Mas o homem natural, ele não discerne nada. O homem natural é o qual? É aquele que não tem conhecimento, não tem ele não conhece qual é a vontade de Deus. Ele não está cheio do Espírito Santo, ele não tem a presença do Espírito Santo para poder ele revelar a vontade de Deus através das Escrituras. Aí muitos vão lá, pegam as Escrituras sem a presença de Deus, aí traz o que quer. Aí fala carnalmente, fala do jeito, conta história, engana o povo, fala aquilo que Deus não disse, mas Deus está mandando você fazer isso, você fazer aquilo. As pessoas não têm mudança. É o que tem acontecido hoje. Muitas pessoas não têm mudado, muitas pessoas não têm saído do pecado, muitas pessoas não têm se preocupado, não têm entrado um temor no coração dela. Por quê? Porque muitas vezes estão sido só a letra por si só, ela mata. Ela não traz vida espiritual para as pessoas. Então é isso que eu e você tem que tomar cuidado. Nós que anunciamos a palavra de Deus, todos nós que já conhecemos, todos nós somos devedores do Evangelho. Todos, do menor ao maior. Todos nós devemos anunciar o Evangelho de paz. Todos nós. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós temos que falar daquilo que Jesus fez na nossa vida, para a glória dele. Não para nós se aparecer, mas para que ele apareça através das nossas vidas, o milagre que ele fez em nosso caráter, na nossa vida espiritual, que é o mais importante. A transformação que ele fez em nossas vidas. Aquele que mentia, aquele que roubava, aquele que matava, aquele que adulterava, aquele que se prostituía, hoje é uma nova criatura. Então as pessoas olham e falam, meu Deus, se Jesus fez na vida dele, faz na minha também. E eu quero conhecer esse Jesus. É isso. Mas temos que acreditar nessa palavra e pôr em prática, buscar força em Deus, porque é inspirado pelo Espírito Santo. Mas o que tem acontecido, ocorrido? Muitos têm pegado as Escrituras, lê ela e manda. Sem entendimento, sem sabedoria. É um exemplo, irmão. Quer ver um exemplo? Quando você vai pregar uma palavra, eu digo por mim, no início eu já queria dar pancada nas pessoas. Não, se não mudar, vai para o inferno. Isso aí não é de Deus. Aí ao longo do tempo eu fui abrindo meu coração e Deus foi falando, não, filho. Quando as pessoas estão vindo para a minha presença, ela é como uma criança, como um bebezinho. Por mais que ela seja velha em idade, no natural, mas ela é na fé, ela é pequenininha, é como um bebezinho. Então, como que você vai alimentar um bebê? Você vai dar uma feijoada para ela? Você vai dar uma comida forte para ela? Não, você vai dar um leitinho, vai dar um mingauzinho, ela vai crescendo, você vai aumentando, você vai dando depois uma papinha, um arrozinho e feijão, legumes, e aí quando ela vai crescendo é que você vai dando uma comidinha mais forte. Assim também é com aqueles que estão chegando, aqueles que estão começando no Evangelho. Aí tem pregador que não discerne nada disso, chega numa igreja e pá, ataca aquela pessoa, ataca com todas as armas. Aí depois fala, não é assim. Em vez de você trazer vida, você trouxe foi morte. Você foi matando aquela vida. Então nós temos que tomar muito cuidado. E tem outro ponto também que nos ensina que as pessoas elas já estão mortas espiritual. Muitos estão mortos espiritual. Não tem comunhão com Deus.
não tem conhecimento com Deus, não sabe qual é a vontade de Deus. Aí muitos pegam a palavra e vai lá, traz a palavra de qualquer jeito, carnalmente, sem ter a presença do Espírito. E aí aquela pessoa, ela não vai ter vida. Por quê? O que precisava para dar vida a ela está faltando no pregador. O pregador está falando por ele mesmo. Falando carnal, não está falando pela vontade do Espírito. Não está tendo revelação do Espírito para que convença aquela pessoa. É o que muitos está acontecendo aí. Para eu e você conseguir, através das Escrituras, Deus nos usando, mudar a vida de alguém. Eu sei que Isaías falou, Senhor, lá em Romanos 10, Senhor, mas quem creu na nossa pregação? Vai ter muitos que você vai falar cheio do Espírito Santo e muitos não vai querer. Mas não é culpa sua, é aquela pessoa, mas é ela com Deus. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A pessoa vai dar resposta. Se ela não quis receber, amém, é ela e Deus. Mas a tua parte você fez. Como está lá em Ezequiel 3,17. Anuncia para o ímpio a minha vontade, a minha palavra. Mas se ele der crédito e se arrepender dos seus maus caminhos, salvará a sua vida. Mas se ele não quiser saber, não der crédito, você não será cobrado das tuas mãos. Você fez a tua parte. É isso que nós, como servo de Deus, temos que entender. Nós não podemos forçar as pessoas. Não. Nós temos que ter amor, nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter sabedoria, nós temos que buscar a vontade do Espírito Santo, que ele vai nos mostrar como aquela pessoa está, como que nós temos que levar. Se ela está precisando de ânimo, nós temos que levar ânimo da parte de Deus. Se ela está precisando de uma exortação também, vai ser uma exortação. Se vai ser também, que é ânimo, né? Exortação é ânimo. Se vai ser uma repreensão da parte de Deus, que seja uma repreensão. Que se for correção, que seja uma correção. Tudo tem que ser conforme o Espírito Santo de Deus, através das Escrituras, testificando. Mas muitos estão pegando as Escrituras carnalmente, sem a presença do Espírito Santo e fazendo o que quer. Não podemos fazer isso. Então esta mensagem eu deixo para o teu coração. Deixe o Espírito Santo, busque sabedoria, conhecimento, entendimento, para que deixe que o Espírito Santo use a tua vida para que alcance outras vidas, para serem transformadas pelo Espírito Santo. Porque essa palavra, ela não é revelada pelo homem, é revelada pelo Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na nossa alma. Amém? Agradeço a oportunidade. E põe em prática. Analise que essa palavra é o que testifica. Por isso que está tendo essa confusão. Um está com o Espírito Santo, vai acontecer. Em Deuteronômio fala, quando Deus manda um profeta falar, vai acontecer. Mas quando Deus não manda, como muitos profetas estão falando aquilo que Deus não manda. Está falando daquilo que Deus fala que não é para falar, eles falam ao contrário. Então por isso está tendo essa confusão. Deus fala não, eles estão falando sim. Então está essa confusão. Então nós temos que examinar as Escrituras. Se Deus falou não, é não e acabou. Se Deus falou sim, é sim, pronto, acabou. É conforme Deus manda, mas testifica no espiritual, com o espiritual. Carnal não entende nada, não adianta. Não vai adiantar nada você pegar a Bíblia e querer levar para as pessoas. E outra, carnal, se você vai levar algo carnal, você não vive aquilo que você está levando. Porque você está carnal. O homem espiritual, a mulher espiritual, ela vai ler e vai trazer aquilo que ela está vivendo, porque testifica nela. A palavra vai vir primeiro para ela, para mim. Tudo que eu tenho trazido aqui, eu procuro primeiramente é para mim, para depois eu trazer para você. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.